Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao segundo painel do Amazônia Criativo, o primeiro fórum de economia criativa da Amazônia Legal neste ano de 2023, sediado aqui na capital do Amazonas, em Manaus. Eu sou Beto Contartese e estarei com vocês durante as próximas 2 horas, debatendo caminhos, criando proposições e discutindo com os nossos especialistas alternativas para o desenvolvimento da economia criativa na Amazônia Legal. Vamos às apresentações para começar esse painel de hoje, segundo dia, segundo painel do primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia. Ela é chefe de cozinha dos restaurantes Caxiri e Camo Camo, no Mirante do Gavião, em Novairão. Ela é paulistana de nascimento e amazônida de coração. E atua como consultora da Flor do Luar, restaurante que paira sobre o flutuante no Rio Negro, também em Novairão. Em sua jornada teve início na cidade de São Paulo, onde passou pelos conceituados restaurantes Spot, Júlia Cocina e Arturito, entre outros. Estamos falando do período dos anos de 97 a 2013. Em 2013 foi acolhida pela Amazônia e desde então vivencia a culinária da nossa região a favor dela mesma, né? Fazendo uma cozinha de produto que respeita as leis da natureza e por ela se deixa conduzir de maneira que engloba não somente a sazonalidade, como também o resgate dos fundamentos da alimentação brasileira em sua essência. Aos olhos, em parceria com os povos da floresta, ao mesmo tempo em que se abre para a pesquisa e a utilização das punks, a quem está nos ouvindo, plantas alimentícias não convencionais. Muito boa tarde, Débora, é um prazer recebê-la, seja bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouquinho desses empreendimentos que hoje você administra em Manaus e te desejar as boas-vindas ao nosso fórum. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Feliz em participar. Espero poder contribuir com algo. Bem, eu tenho 3 cozinhas atualmente no Amazonas, sendo 2 delas em Novairão, que é o interior, que é o Flor do Luar, que a minha primeira é um flutuante, e a segunda é dentro do Mirante do Gavião Lodge, que é o restaurante Camo Camo, e o restaurante Caxiri, que fica aqui ao lado do Teatro Amazonas. Cláudia Menezes, membra docente do Conselho Universitário da UEA, é doutora em Turismo e Hotelaria, mestre em Gestão de Negócios Turísticos, turismóloga, professora adjunta da Universidade do Estado do Amazonas do curso de Turismo, pesquisadora e orientadora de projetos em eventos e gastronomia amazonense, coordenadora do Núcleo de Eventos ProEx da Universidade do Estado do Amazonas. Antes de chamá-la, quero dizer, Cláudia, que é um prazer imenso reencontrá-la. Nós já estivemos em alguns fóruns e outras oportunidades onde atuava em outros institutos. E, além das atividades, estivemos juntos lá na requalificação a gente chamava, eu quis sempre emplacar isso, né? Chamava de Marco Zero de Manaus, que eu importei de Recife, esse collab criativo. Mas mais para localizar as pessoas a importância da primeira área urbanizada de Manaus. Então, quero te dizer que é uma alegria, uma honra te reencontrar aqui e dizer que o trabalho da Cláudia é relevante há muitos anos, é uma pessoa fundamental para a construção dessa leitura do turismo no Amazonas. Boa tarde, Cláudia. Sempre maravilhoso discutir sobre turismo e a gastronomia, principalmente porque, na minha visão, a nossa gastronomia, que até a gente estava conversando ali, é rica demais, mas ela está muito escondida. E a nossa missão aqui, pelo que eu entendi de nós 3, é desvelar essa gastronomia amazonense. Por isso eu fiz questão de colocar o amazonense, porque ela é tão rica quanto qualquer outra, mas ela é melhor do que qualquer uma, porque ela é a nossa. Um prazer estar aqui. Terceira convidada, Thalita Avelino, ela que é confeiteira, e eu achei ótimo, porque eu falei, posso colocar confeiteira? Ela falou, pode. Então, eu acho fundamental a gente ter essa leitura. Uma pessoa tão bacana, tão importante. Nascida em Manaus, 40 anos, casada e mãe de 2 filhos. Thalita formou-se em hotelaria pela Florida International University, em Miami, Flórida, e em gastronomia pelo Senac de São Paulo. Estagiou durante 7 meses com o renomado chefe Alex Atala, aliás, um amante da gastronomia amazônica. Voltou para Manaus determinada a abrir o seu próprio negócio. Inspirada por sua avó materna, que sempre adorou cozinhar para a família inteira, Thalita criou o gosto pela cozinha desde cedo e uma inegável habilidade para doces. Inegável mesmo, viu? Já comi muitos
Muito bom. Começou trabalhando com chocolates personalizados para festas infantis, casamentos, batizados e formaturas, algo que ainda era novidade em Manaus. Em 2012, já reconhecida por seus chocolates, Thalita decidiu inaugurar uma cafeteria em frente ao seu ateliê, e é uma loja que funciona todos os dias, né? Aliás, eu tenho até o horário aqui, ó, para quem ficar com uma vontade de comer os doces da Thalita, de segunda a sábado, das 13 às 19, para quem está residindo aqui em Manaus, Amazonas. Thalita, muito obrigado pelo convite, é um prazer em recebê-la. Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui, fiquei muito honrada com o convite, de estar aqui do lado da Débora e da Cláudia também. E é um prazer vir falar sobre a Amazônia. Eu sou amazonense, nascida e criada aqui. Tenho um orgulho imenso de ser daqui. Sou formada nos Estados Unidos, como você falou, em hotelaria. Somos colegas até de profissão também. E quando eu fiz hotelaria, eu sempre amei, gente, cozinhar. Minha brincadeira preferida quando eu era pequena era fazer comidinha. E isso já veio comigo. Então, é um prazer imenso para mim. Eu gosto muito, sou apaixonada pelo meu trabalho. E é um prazer vir falar sobre a gastronomia aqui para vocês. Veja só, há talvez 6, 7 anos atrás, talvez não para vocês, mas para a maioria do público, vamos colocar para um grande público, as pessoas, vamos falar 10 anos atrás, as pessoas não sabiam manusear um blend de hambúrguer em casa, né? Elas não sabiam que era possível você misturar uma carne magra com uma carne mais gordurosa e transformar isso num blend de hambúrguer, né? A gente vem acompanhando um boom do setor gastronômico global. Isso chega na publicidade, nas TVs abertas, nas TVs fechadas, isso gera educação, né? Isso faz com que a gente oriente as pessoas a como manusear os alimentos, como preservar os alimentos, como ampliar a vida útil dos alimentos, como melhor prepará-los também. Tá? E eu queria que cada uma de vocês desse uma leitura para mim. O que houve de 10 anos para cá que a gastronomia passou a ser popular das pessoas? Então as pessoas agora já sabem nomes, formas de preparo, já aprendem isso em casa. Que fenômeno é esse? É só econômico, porque o mercado ampliou, ou porque já era uma tendência de conhecimento humano, a exemplo dos demais? Por gentileza. Débora. Bem, do meu ponto de vista, que estou dentro da gastronomia há 20 anos, para mim, o grande boom se deu com a televisão. Eu imagino que o MasterChef deve ter 10 anos. Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Criou-se esse interesse, uma certa sedução. Tem um lado positivo, tem um outro lado mais complicado, mas para mim, assim, veio a partir da televisão. Cláudia. Eu acredito que essa popularização se deu porque tanto tinha aquela pessoa que cozinhava na casa dela, quanto também o profissional, né? E deu esse poder de dizer, eu posso também, eu faço comida na minha casa, mas eu posso ter a técnica. A técnica vai facilitar. Então, eu acho que essa popularização vem daí. E, no nosso caso aqui em Manaus, a Débora é muito responsável por isso, a Thalita também, por conta de apresentar os produtos de outra forma, né? Os nossos ingredientes, o jeito de fazer, o jeito de comer, né? O desafio que é trabalhar com chocolate com as nossas temperaturas daqui. A gente estava comentando ainda agora. Então, essa popularização, eu acho que se deu também por isso, porque a gente consegue, ela passa a ser mais plausível, está mais ali comigo também. No cotidiano, né? Exatamente. O da minha casa, como a minha avó fazia, como a Bisa faz, né? Também está junto disso aí, porque vai do costume, vai da cultura, vai da tradição. Quando eu penso em presentear alguém, eu só penso em comida. Eu vou dar um picadinho de tambaqui para aquela pessoa e ela vai ficar feliz. Né? Sempre... Imagina eu. Tudo eu quero dar comida. Né? Então, assim, eu acho que... E aí eu tenho 2 curumins, e meus curumins, eles sempre falam, estava brincando, a gente vai no restaurante, eles pedem a comida, e aí no final eles dizem, olha, mas tempera com amor. Porque toda vez eles dizem que a minha comida está muito gostosa, aí eles perguntavam, né, por que? Eu disse, não, meu filho, é porque a mamãe tempera com amor, e tudo com amor fica melhor. Né? Então, essa popularização, eu acho que se deu também por isso, né? O orgulho. A gente precisa ter orgulho das nossas coisas.
E tu pode viajar o mundo todo, mas se não tiver farinha, não tempera a comida direito. Então, Thalita, a confeitaria foi a mesma, podemos dizer que foi na mesma toada, né? Foi. Eu estou em Manaus há 17 anos. Quando eu decidi fazer gastronomia, não tinha aqui em Manaus. Então, por isso que eu fui para São Paulo. E, para mim, foi um grande desafio, porque eu não tinha como... eu fui morar, né, fui estudar, e aqui em Manaus não tinha. Então, assim, para mim foi maravilhoso, mas eu sabia que eu ia voltar para cá. Eu sempre soube. Eu morei 10 anos fora, gente. Eu saí com 17 e voltei com 27. Então, para mim, sempre foi a minha prioridade voltar para cá. E eu acredito que essa popularização veio também com a facilidade à internet, né, que todo mundo tem. Hoje em dia, eu digo, para você aprender uma coisa, você consegue. É só ter paciência e querer aprender. Porque está tudo aí, a informação está aí, né? Então, eu acho que essa popularização veio também muito com a internet. Isso fica como um recado importante para quem é dos outros setores. Então, setor audiovisual, setor da música, setor da dança, o setor das artes cênicas propriamente, fotografia, cinema. E é interessante que a gente demonstre como a comunicação social, que também é um setor da economia do conhecimento, se move e pode acelerar o acesso a bens e serviços ligados ao setor. Então, o que vocês respondem é o que eu concordo. Eu acho que nós aproximamos o chefe das pessoas, empoderamos aquela dona de casa a criar métodos que até então ela não sabia, que facilita a rotina dela, otimiza, né? Isso não só pelo MasterChef, mas pela internet, pelos diversos blogs, podcasts, e hoje, inclusive, de veganos, vegetarianos, que são muitos, né, e que já têm seus mercados, dos superalimentos, nós vamos falar ao longo da conversa de hoje, das punks, provavelmente se dará assim, já está se dando assim. Considero, eu mesmo há 2, 3 anos atrás não era conhecedor do trato das punks. Hoje já consigo. Bom, minha avó tem 95 anos e planta Ora Pronobis em casa e já está usando na gastronomia. E ela só quis essa porque diz que faz bem para a saúde. Vovó, né? Só faz, né? E tem chá de boldo também, mas é para outros fins. Nem queiram tomar chá de boldo, nem por necessidade, nem por gosto, porque nenhum dos casos, né, são horríveis, mas atende à saúde, né? Então, eu quis colocar isso como um ponto de destaque, parece uma coisa até meio boba, mas não é. Quando a gente olha para um setor e organiza ele, comunica ele da maneira correta, a gente realmente começa a sugerir aos estudantes uma profissão, e aí casar com essas perspectivas. Isso é uma mistura poderosa. A gente começa a estar presente nos locais, isso começa a ter atrativos econômicos. Então, os programas gastronômicos, o MasterChef foi pioneiro. E foi pioneiro em tudo, inclusive, né? Para atrair patrocínios privados, para entender que aquilo era um mercado muito interessante, potente. E também para o acesso, né, das pessoas a gente vai debater, vocês vão me explicar, assim, porque a alta gastronomia é comida boa, né? Assim, a gente precifica, identifica, dá estrela, faz isso, faz aquilo, mas a gente entende, por exemplo, como é comer em Olinda, num bistrô, e provar uma comida maravilhosamente gostosa. Eu estive lá agora no Rec Play, e adoro alguns restaurantes que tem ali, porque morei também lá um tempo. Mas você vê que é uma cozinha que não é estrela Michelin, não é nada, mas reúne todo mundo e tem uma cozinha típica maravilhosa, cultural. E nesse caso, em exemplo, em Olinda, vive completamente lotada, então é autossustentável, é uma coisa incrível, né? Eu estive recentemente em Medellín, que eu fiz uma viagem pela Colômbia toda, para entender a economia criativa praticada nos nossos vizinhos aqui, para tentar trazer alguma receita. Não uma receita, mas alguns caminhos para uma reconstrução social tão importante que teve lá. E a gastronomia é pautada absurdamente, né? E é apropriada da culinária local, né? E mistura arte, é uma coisa incrível, vale a pena quem não conhece e quem está nos acompanhando em casa conhecer o projeto de requalificação urbana que ocorreu em Medellín. Vou falar passado recente, não falando de 10, 20 anos ao máximo atrás, e que hoje é uma referência para o turismo, atrelado à economia criativa. Aliás, falando de Medellín, é economia criativa o tempo inteiro, né?
diretamente, museus, teatros, dança, bares, restaurantes, etc., etc., além das áreas verdes, né, etc. Mas como o papo é a Amazônia, aliás, a Colômbia é parte da Amazônia, né, da Panamazônia, e está colada aqui com a gente, aliás, representa 17% da área da Amazônia interligada com a América do Sul, e um bom exemplo de boas práticas que mudaram a história dos seus segmentos e das cidades, né? Então, indica aí, porque às vezes a gente está falando aqui, pô, esse cara é futurista, está falando de coisa que não dá para fazer, não. Já existe, já tem quem faça, e eles moram aqui do lado. Você de Manaus para Bogotá leva 2h30 de voo, menos tempo para ir até do que ir para São Paulo, né? Mas vamos lá, eu quis conceituar porque dos setores da economia criativa hoje, turismo, gastronomia e talvez games e tecnologia sejam os grandes capitães aí de curto prazo, e curto prazo na economia já é um bom tempo, entender quem tem potência de geração de riqueza aqui para a Amazônia. E aí eu queria, Cláudia, passar para você e a gente começar a criar esse entendimento que é muito importante também para quem está em casa, que aqui todo mundo falou do turismo. O turismo não é um setor da economia criativa, ele é um setor dele, mas que necessita da fonte de fornecimento da economia criativa para rodar direitinho, para ser bacana e para a coisa fluir de forma positiva, economicamente e de forma cidadã. Eu queria que você comentasse um pouco isso para as pessoas, para a gente tirar esse erro de entendimento. Não, o turismo é um setor. Não, não é. Não tem nada a ver, o setor não tem nada a ver com a economia criativa. Tem porque as áreas que compõem um bom receptivo, né, elas estão ligadas às áreas da economia criativa, não, Cláudia? O turismo, ele é um setor da economia, né, que eu brinco em sala de aula, que se aproveita dos outros, né, porque a cidade precisa ser boa para quem mora nela, ponto. E, a partir disso, ela consegue ser atrativa, né? Então, se a cidade funciona, energia, transporte, asfalto, entretenimento, né, a própria cultura. Então, o turista ele vai se beneficiar, se aproveitar disso. Então, para a cidade ser boa para o turista, precisa ser primeiro boa para a gente. Mas, para ser boa para a gente precisa viver essa cidade, consumir essa cidade, cobrar por essa cidade, né? Então, políticas públicas são extremamente importantes para que ela aconteça. Então, a gente, às vezes, até tem, né, e aí eu estou com a minha turma aqui de Planejamento e Organização do Turismo, minha colega Lúcia Cláudia aqui também, que é a nossa professora de língua inglesa. A gente precisa participar dessa cidade. Durante muito tempo que eu ouvi, eu sou formada há 25 anos, então, durante muito tempo que eu ouvia, não, Manaus não tem nada para fazer, só é para sair para comer. Tá, mas quando tu sai para comer, como é que é esse caminho? Quando tu chega nesse restaurante, quem é que está lá? O que vai te servir? O que tu vais comer? Ali é a tua cidade, né? Então, a gente precisa também pensar que quem mora na Zona Leste vem passear no centro, quem é do centro pode passear na Zona Leste, porque eu não conheço. Então, eu preciso também viver essa cidade. E, a partir do momento que eu tenho, como cidadã, o sentimento de pertencimento, isso aqui é meu, eu vou preservar, eu vou usar, eu vou ter esse olhar sustentável também para essa minha cultura, para esse meu lugar. E, ao mesmo tempo, e aí, mesmo antes de eu ter meus curumins, eu sempre acho que as crianças têm que ser pulverizadas por essa cidade, por essa cultura, e, ao mesmo tempo, eu tenho que ouvir também os idosos. Né? Muitas das vezes, eles viveram aquele lugar de uma outra forma, e isso também é muito rico. Eu tenho um projeto na minha cabeça há muitos anos de caderno de receita. Eu ainda vou tirar ele do papel. Olha aí, você está no momento propício aqui. E sentar. Cadê o caderno de receita da tua avó? O que ela fazia? A receita estava na cabeça dela e tu pegaste, tu anotaste tudo. Então, ali também tem muita vida e muita cultura nossa. Aí eu falo pela academia. Eu passei 5 anos fazendo um doutorado e 5 anos tentando ler algo sobre a minha Manaus, o meu Amazonas. Né? Tem muita coisa, tem, principalmente da Belle Époque, dos prédios, mas não tem tanto das pessoas.
Tem dois livros do Mar Ipiranga, de 1960, que vai tratar a cozinha popular amazonense, e o outro é Bebidas e Comidas Regionais. São os dois grandes marcos, de 1960. E ali, sim, ele fala que quanto era que ele comprava a tartaruga no mercado, quando é que ela chegava. E ali você começa a viajar nessas histórias, nessas receitas. Então, esse turismo quer vir ver aqui como é que a gente vive. O turista, hoje, ele quer experiência. E a experiência perpassa por todos os lugares. A gente não tem como colocar um chip quando o turista chega lá no aeroporto, só para ele ir só para os lugares onde ele vai ter um bom atendimento ou vai ser seguro. Então, a cidade toda tem que ser segura. E para a gente. Ele quer saber como é que tu fazes para ir lá no mercado comprar a tua comida do dia a dia. E ele quer ir de ônibus. Porque no ônibus ele vai conversar com todo mundo. Aqui, o amazonense, graças a Deus, é muito hospitaleiro, né? Com 2 minutos, o cara já sabe da vida de todo mundo. Então, isso é que é o rico. Nós somos naturalmente hospitaleiros. E nós precisamos potencializar isso. E aí não é porque eu sou turismóloga que eu falo assim, né? Todo mundo tem que falar, todo mundo tem que ter esse orgulho. E aí o turismo, sim, vai ser essa grande potência que a gente precisa. Porque desde o meu primeiro dia de aula, 14 de setembro de 95, eu não esqueço porque é o dia do aniversário do meu pai, Manaus é um potencial para o turismo. É algo que virá. Ainda vai vir, eu já estou para morrer e não vem. Não pode, não é isso. Não dá um jeito, então, a gente né? precisa disso. Não é uma fórmula mágica. É só uma chavezinha dentro do coração da gente desse orgulho. Isso tem que explodir. É importante a gente entender, e essa tua resposta é incrível. Primeiro que a gente divide o turismo como um setor próprio, porque ele de fato é. E segundo, quando você coloca, a cidade precisa ter um plano para receber pessoas. Isso vai desde da gentileza de um atravessar de rua a um bom atendimento num bom restaurante. Mas eu estava até brincando ontem. A gente precisa partir da comunicação social a ter um guia. Porque o camarada que viaja, ele tem dor no dente 3 da manhã, num local onde ele não reside, onde o dentista dele não existe. E ele vai ter que procurar um atendimento médico. Então, o turismo ele vai em vários pontos, e é o que você falou. São Paulo, eu participei de um projeto chamado SP+, há uns 10 anos atrás, e a busca era essa, era dobrar a permanência dos turistas em São Paulo de 2 para 4 dias para aumentar o ticket médio de consumo na cidade, e conseguiu. Aqui em Manaus, rapidinho, não, Thalita, o que eu acho que a gente podia fazer, que é o que eu penso, os pescadores, né? Vamos lá. O que eu vejo é vários grupos, eu estou muito ali na Mar Ipiranga, tem vários hotéis, eu vejo muitos grupos de pescadores, mas eu acho que eles vêm para Manaus, eles não vivenciam a cidade. Eles vêm para o hotel, pernoitam e saem cedo ali já na van para já pegar o barco, então eles pulam a cidade, sabe? E aí eu adoraria receber, assim, né? A Débora, não sei se a Débora talvez receba mais, o meu é mais confeitaria, mas eu acho que esse engajamento entre o turismo dos pescadores com os restaurantes daqui, eu acho que isso seria maravilhoso, porque eu percebo muito que eles vêm para a cidade, mas pulam a cidade, vão direto pescar. Manaus acaba sendo só o portão de entrada e saída. Exato. Eles não vivenciam a cidade, como você falou. Esse ticket médio de São Paulo, se a gente ganhar a gente já está feliz. Né? Nós já vamos falar da turma que vai para o interior e só passa pelo Eduardo Gomes para passar nervoso na gastronomia. Olha aí, que sacanagem. Agora, o que eu ia pontuar é que já temos uma proposição aqui, produção. Então, essa proposta da Thalita, a gente vai atrás. Vamos tentar entender esses grupos, né, agrupamentos, e ver como é que isso se comporta para o turismo através desses restaurantes, né? O nosso Largo São Sebastião, ontem citamos isso, que foi um projeto do Robério Braga à época, de requalificação daquele local, que nem era um largo, e virou, e é também um projeto que não é tão antigo assim, que fez uma diferença absurda. Se fosse nos tempos de hoje,
já poderíamos chamar aquilo de economia criativa aplicada para a requalificação urbana de fato, para a valorização do patrimônio e tal. Mas, Débora, eu queria ouvir você, que você está do lado do Teatro Amazonas. E como é que essa troca com o turista? Ele gosta, ele reclama, ele diz que lá no Porto não dá, mas ali dá. Eu queria que você me desse a tua visão sobre como o turista está olhando Manaus, pelos teus olhos, ali, pelo teu atendimento. Bem, eu atendo, acho que 70% do meu público é turista, é turístico, né? Então, realmente, existe muito encantamento pela cidade, né, apesar de, mas tem muita colocação, muito em relação à segurança. Então, essa insegurança que se sente indo até o porto. E também acho que tem uma questão que acho que eu já até conversei com a Cláudia uma vez. A cidade está preparada para o turismo, então, assim, quando a gente fecha, quando a gente abre, como é empreender. Então, a gente precisa dar um suporte para que o Largo seja um lugar seguro e esteja com os locais abertos. É diferente você ser uma cidade turística de uma outra que não seja. Então, eu sinto que as pessoas ficam um pouco frustradas, né? Assim, eu trabalho para que isso não aconteça, e não só no meu restaurante, em todo aquele entorno. Mas tem essa questão de você atravessar o Largo hoje é perigoso. Não temos como negar. A gente vai atravessar para o lado, vai ter algum pedinte, alguma situação complicada, como em todos os centros do Brasil. Acho que São Paulo, por exemplo, sim, é a mesma coisa, sim, né? Então, eu vejo, sim, muito encantamento pela cidade e muito, vocês precisam cuidar mais da cidade de vocês. Puxa, mas, apesar disso, conseguimos ganhar, né, o encantamento do que é essa cidade, desse rio e das pessoas. De 7 anos para cá, que é o tempo que o Caxiri existe, eu vejo uma grande melhora, mas ela não tem nada a ver com a prefeitura, não tem nada a ver com as políticas públicas. Somos nós mesmos, empresários, eu acho que todos da cidade, não só do centro, que estamos nos fortalecendo e tentando fazer com que Manaus seja uma cidade melhor e que o turismo seja realmente potencializado. Então, por exemplo, até a questão de nos organizarmos para ter uma ronda de segunda a segunda, e não só os finais de semana, que são os dias que supostamente são mais cheios, mas, na verdade, numa cidade turística não deveria se pensar assim. A gente está de segunda a segunda recebendo pessoas de fora, né? Então, eu vejo uma grande melhora, mas temos muito a fazer. Sem dúvida. E é o que a Cláudia falou, só para já passar para a Thalita, as pessoas vão viver a experiência da cidade. Então, se a sensação de segurança existe na cidade, o consumo é menor, a arrecadação é menor, a economia criativa operando naquele local é menor. Né? E tendo isso como política pública, como a Cláudia colocou, isso é geração de renda na veia, né? É permanência. E o que ela falou, turismo é 7 por 24. É 7 dias da semana, 24 horas por dia. Às vezes o turista vai ter 1 hora para ficar ali. E aí ele chega lá no teatro, o teatro está fechado. Sim. Então, essa lógica também de manutenção, a gente precisa também pensar. Porque se o cruzeiro atracar e é uma segunda-feira, ele não vai poder visitar a The Opera House. Não existe isso. Muito importante que a gente está perdendo também. É interessante, a gente está em parceria com o Senac, que forma, né, que tem cursos profissionalizantes, etc., na área, que a gente fala muito de educação, a gente já inserir isso também na pauta, né? A economia criativa, e a gente tem conversado muito com a diretoria do Senac, é importante nesse sentido, para a gente começar a educar novas gerações de profissionais para a gente chegar, pelo menos na mão de obra, ao que a gente precisa para esse investimento privado que acontece. Agora, o setor público tem uma importância fundamental nisso. É importante que, e aqui estou colocando como proposição, o que cabe ao terceiro setor, termos um projeto turístico, de fato, para o Amazonas, ou para Manaus, que é a sua capital,
Porque para o Amazonas já existe, nós temos turismo de pesca, nós temos turismo de experiência acontecendo hoje, temos hotéis de alto padrão no meio da selva e que eles são sustentáveis. As pessoas vão lá. Né? Sim, Quer mas são completar? muito poucos. São poucos. E uma coisa que eu acho muito importante, que o Cláudio falou que eu acho que é essencial, é que a cidade tem que ser boa para quem está. Então, se você vem passar 2 dias, você tem onde se divertir por 2 dias, isso é muito pouco. Isso não é sustentável. Com certeza. Né? Isso é muito pouco, pensando em todas as pessoas que residem aqui. Então, a gente realmente tem que... não está bem, não tem nada feito. Não está bom, não está feito. Não está. Não, mas agora que você levantou, eu vou falar também. Eu estava comportado. Agora veja, centro cultural que fecha de sábado, não dá. Domingo também não. Não é para abrir segunda-feira, 8 horas da manhã. Tem que abrir sábado. Porque o povo vai curtindo sábado, vai curtindo domingo. Agora, um local turístico para além, é ininterrupto. É o tempo todo. Ninguém vai para Buenos Aires domingo e diz, o museu ali não vai ter. Se tem uma opção bem próxima para que você possa acessar. Não é que tem que ficar aberto para sempre, mas você tem que criar um roteiro para isso. Né? Eu concordo contigo. Tá? E, ao mesmo tempo, conquistar essa população. Né? Porque também é cliente. Ele também pode ser o turista dentro da cidade dele. Né? E aí... Tem várias formas de tentar fazer isso. Horário, valor, desconto, elevador, sei lá, mas a gente tem possibilidades de aumentar esse meu público. Né? E aí tu falaste da questão do plano. Nós tivemos o nosso último plano estadual de turismo de 2007, o Vitória Régia. E, como professora de planejamento, é quase uma ladainha já, né? Precisamos ter, porque se eu não sei o que eu quero, eu não sei para onde eu vou. É básico do básico. Então, o que eu sei é que foi a Amazonas Tour contratou a FGV, Fundação Getúlio Vargas, para fazer um plano, só que foi na época da pandemia, e aí estão em tratativas para que ele seja atualizado, né, com o apoio do curso de turismo da UEA, nossa coordenadora ali, futura coordenadora. Então, precisamos e nós todas, nós temos um professor, o resto tudo é mulher, então, tu já viu, né? Quando junta, são 20 falando para uns, ele se cala para ele nem ter raiva. E aí a gente está muito imbuído nisso, de tentar ajudar, porque a gente precisa disso. Se eu não tenho um plano estratégico, se eu não tenho um plano mínimo, eu não tenho para onde ir. Né? E a prefeitura está fazendo também, tentando requalificar a questão do plano municipal, né, que foram feitas várias oficinas, agora uma também da gastronomia. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente está insistindo, mas precisa sair do papel. Porque também política pública, a brasileira, elas são maravilhosas, mas elas não são eficazes, porque elas não saem do papel. E a gente precisa que elas saiam para poder virar realidade. E para criar as cadeias, né? Quer comentar alguma coisa, Thalita? Eu ia falar aqui perto da região de Presidente Figueiredo, né? Riquíssima, uma região cheia de cachoeiras, tem mais de 600 cachoeiras. E quando você chega lá, você, por exemplo, não tem um centro cultural para mostrar, né? Lá tem a festa do cupuaçu, inclusive o cupuaçu que eu uso vem de lá. E tem, você não tem nada, é uma região riquíssima, lindíssima, maravilhosa, e você chega lá, nós somos daqui, a gente já sabe, eu fico imaginando um turista, gente, chegando lá, não tem um portal, não tem um, sabe, assim, entrando ali para Balbina, eu sinto muita falta disso, eu adoraria, amaria que fosse mais divulgado, que fosse mais acessível também para a gente. Sim. Até aqui em Manaus gastronomia também. Não tem lá, não tem gastronomia lá. Você não tem nada. Lá não tem nada. Uma coisa que eu acho que seria muito válida, não sei como chamar isso, mas sei lá, um incentivo, alguma forma de incentivo que ajudasse com que as pessoas pudessem abrir negócios. Porque para você abrir um restaurante e ter todas as suas licenças é algo muito complicado, muito gigantesco, muito burocrático e muito oneroso. Então, equidade. Eu acho que deveria ter uma política pública olhando para esses lugares com leis que
que facilitassem, de alguma maneira, algum trabalho voltado para isso. Porque a gente sabe quanto custa e como funciona. Então, é muito difícil para esses lugares pensarem em começar. Já temos uma proposta, e eu vou fazer uma proposta para vocês já aqui em público. Nós temos uma lei hoje no Centro Histórico de Manaus, ligada é quase uma lei da informática, né, mas é para o perímetro do Centro Histórico, onde há uma série de vantagens fiscais a nível municipal, né? E muito provável a gente deve juntar aqui, pelos papos que já tivemos ontem, hoje, e com certeza ao longo da semana vão enriquecer, estender para os setores de economia criativa o mesmo benefício. Então, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de um setor. Então, por que não para todos? Então, quem quer montar uma escola de teatro, quem quer montar uma escola de gastronomia, quem quer montar um restaurante, poder obter o mesmo benefício de quem vai hoje montar uma startup no centro. Porque o interessante, isso é uma lei que já está homologada, está em uso. Não vejo ela potente como poderia ser, não vejo empresas de tecnologia ocupando o centro. Acho que falta um trabalho que a Cláudia vai comentar daqui a pouquinho, que ela tem caminhos para isso, com certeza. Mas acho que isso é um caminho prático. A gente talvez encaminhar a extensão dessa lei a todos os setores que compõem a economia criativa nominalmente, e não só a um deles, como fator de requalificação, de ocupação e de geração econômica dioturna naqueles lugares. E aí, se vocês estiverem comigo nessa empreitada, junto com os demais que participaram do fórum, eu acho que a gente consegue fazer um coro interessante, dando um retorno que eu concordo. Eu passei, até quando conheci a Cláudia, nos conhecemos num projeto de requalificação, né? E nós vamos já falar disso. Thalita, você ganhou um prêmio lá no Jockey Club em São Paulo, com o melhor doce do mundo. E era de cupuaçu com chocolate, né? Eu participei, isso foi assim um divisor de águas na minha vida profissional, né? Eu fui chamada para representar o Amazonas, levando uma sobremesa. E óbvio que eu pensei no cupuaçu, sou apaixonada por cupuaçu. E aí eu levei o brownie amazônico. Foi uma receita que eu desenvolvi. Eu peguei o brownie da minha loja, coloquei geleia de cupuaçu para assar junto. Aí, beleza, deu certo. E eu queria levar algo... Eu amo sobremesa quente com gelado. Eu queria levar algo gelado. Então, eu criei um mousse de cupuaçu, né? Aquele mousse que a gente come aqui. E fiz uma farofa de castanha do Pará. E aí, gente, foi assim, eu fui morrendo de medo, porque lá no sul e sudeste, nosso cupuaçu, a gente está acostumado com a acidez dele, né? E o nosso doce aqui, não sei se a Débora concorda comigo, mas o paladar nosso, amazônico, é muito para o doce, né? O sul e sudeste, o pessoal não gosta tanto de açúcar. E aí eu fiquei preocupada, e aí eu falei, meu Deus, aí fervi a polpa do cupuaçu. Eu fervo aqui em Manaus também, tá? Não foi só para eles, porque eu acho que tira um pouco da acidez, e isso já é ensinamento da minha avó. E aí foi muito legal, foi uma logística, foi uma loucura, porque eu saí de Manaus com tudo pronto, morrendo de medo, principalmente do mousse estragar. Levei uma funcionária minha, levei meus filhos, e minha mãe foi comigo. E toda aquela tropa, né? E aí foi super bacana, porque eram chefes do Brasil todo. E aí eu cheguei lá, eu decorei. A minha doma era de onça. Eu falei, eu vou bem amazônica. E aí eu decorei todo o estande, eu levei peneiras das tribos daqui de Manaus, ficou lindo o estande. Lá eu pedi flores tropicais, enfim, ficou super legal. E aí eu lá servindo, e aquela confusão, começou a servir. E aí, uma hora, um repórter da Folha de São Paulo chegou para mim, ele falou assim, Thalita, o que você está sentindo por ser o lugar que está vendendo mais aqui na feira? Gente, aquela hora eu fiquei assim... Primeiro me deu vontade de chorar, depois eu fiquei, minha Nossa Senhora, é mesmo isso que está acontecendo aqui? E aí, assim, foi um sucesso que eu entrei na produção de domingo para vender no sábado. E aí, claro, né? A produção de domingo eu tive que ir para o supermercado em São Paulo. Não achei os ingredientes que eu estava acostumada a usar aqui em Manaus, foi aquele caos. Eu fui dormir 5 horas da manhã com a minha funcionária, assando num forno desse tamanho, num tabuleirinho de casa, uma coisa bem...
amadora assim lá em São Paulo, uma coisa bem louca, mas deu tudo certo. E foi para mim assim maravilhoso sair de Manaus, né, como cozinheira daqui, confeiteira daqui, ser aceita lá em São Paulo, foi assim para mim maravilhoso. A experiência foi sensacional, gente. Eu fiquei muito feliz. E eles valorizam muito o nosso produto. Talvez até muito mais do que a gente aqui. Quero dizer isso para vocês, porque eu já estou há 17 anos no mercado. E lá no meu ateliê eu vejo que às vezes querem mais as frutas vermelhas do que o cupuaçu e a castanha. Olha Isso que acontece. interessante, né, Thalita? Então, assim, lá em São Paulo, lá fora, né, Débora, eles valorizam muito, muito, muito o que é nosso aqui. E eu valorizo muito aqui nossas coisas também. Mas confesso para vocês que eu uso pouco. Eu tenho que ir conforme a demanda vai, né, vai conforme meus clientes querem. Mas eu tenho a bala de cupuaçu e a de castanha diariamente no ateliê, aquelas feitas igual da nossa infância, com a castanha inteira. E tenho sobremesas de cupuaçu e castanha. E na gelateria a gente tem o gelato de cumaru, que também é uma pérola nossa daqui, super valorizada na Europa, como o tonka beans, né? Então, que eu acho super não explorado aqui em Manaus, né, Débora? Lá no Caxiri tem um gin com cumaru, não é? Tem. Aí tem várias coisas Várias também coisas com cumaru. também, Cumaru é a nova baunilha, né? A melhor baunilha, né? É assim que o povo conta. A Se a gente baunilha tem que da mudar, muda Amazônia. agora. Né? Baunilha da Amazônia. Ótimo. Então, não, eu acho, a gente conversa com empreendedores que estão já se movendo e eles se movem muito para a internacionalização dos produtos, né? Mas há uma janela gigante dentro do Brasil para os produtos da Amazônia igualmente, né? Então, quando você comenta que São Paulo valoriza, nós estamos falando da Alex Atala, que foi o primeiro que falou disso publicamente. A gente hoje tem pelo menos mais 2, agora digo, do passado recente, 2 restaurantes amazônicos operando em São Paulo que até brinco, os caras, pô, eu fui lá no restaurante, lá comi o tambaqui, de quando você foi? Lá no Banzeiro de São Paulo, né? Aproveitar e mandar um abraço para o Felipe, outro protagonista que nasceu, montou o restaurante na cidade, fez e depois foi a São Paulo. Fui, eu falei, como é que foi? Ele falou, foi ótimo, 15 dias para me conseguir um lugar no Itaim, né? Não, porque eles compraram a ideia, né? E porque é bom, né? E, então isso é possível, é só a gente. E olha, assim como a Thalita ganhou o prêmio em São Paulo, o Gabriel Benarroz hoje toca a Ingresse, que patrocinava o Botafogo, que patrocina o Botafogo no Campeonato Brasileiro e hoje é uma das principais empresas do setor de eventos no Brasil. É um amazonense. Nós temos 2 amazonenses agora expondo no São Paulo Fashion Week. Um deles, inclusive, vai estar no fórum essa semana e no domingo estará no Casarão de Ideias, apresentando o trabalho dele. A minha produção que não me deixa errar, Sidoí, se eu errei seu nome é porque às vezes eu esqueço. É isso, produção? Ótimo, eu pronunciei errado, na verdade. É possível a gente ter uma referência nacional e desenvolver um bom trabalho, lucrativo, sustentável. Não estou dizendo que é fácil, a batalha é grande, mas é possível. Então, aí os exemplos para demonstrar. Eu fiquei muito feliz, Thalita, quando eu soube do teu prêmio, porque eu digo para todo mundo aqui, a vitória de alguém da economia criativa é a nossa, porque a gente trabalha de forma colaborativa. Falava mais cedo também, para de ficar jogando casca de banana no caminho do amiguinho, para de falar mal do amiguinho, porque na economia do conhecimento a gente precisa uns dos outros, né? O turismo precisa de todo mundo realmente trabalhando, né? Já que a Cláudia está aqui, já aproveitar o gancho. Mas é fundamental esse trabalho de colaboração. Flor do Luar é um restaurante que paira sobre um flutuante no rio, né? E você quer destacar como é que é a conexão com os povos da floresta, como você faz, como é que é esse trato nesse projeto especificamente, o Flor do Luar, porque também já pega um gancho nisso que a gente está falando da região metropolitana e das áreas mais interioranas do Amazonas. A minha trajetória, assim, eu cheguei no Amazonas, São Paulo, Novo Airão. Então, eu conheci os ingredientes e a Amazônia através das cozinheiras ribeirinhas. Eu vim trabalhar num hotel para fazer filé molho madeira, comidas do Sudeste, e para ensinar essas mulheres, essas cozinheiras. E dali
eu conheci esse outro mundo, né? E tanto que abandonei o filé, o molho madeira, tudo. E aí, então, a minha porta de entrada foram essas mulheres, e os ingredientes vieram juntos, já com seu modo de preparo, com a história deles, e de várias versões de cada família. E esse foi meu primeiro momento. Então, quando eu fui fazer o flutuante Flor do Lar, eu já estava 3, 4 meses no Amazonas, e me chamaram para fazer essa cozinha. Então, eu dependia totalmente dessas pessoas para fazer essa cozinha. Então, é algo assim que acontece muito, né? Acho que até volta essa questão que eu tento ser menos combativa quando eu vou participar. Peço desculpas, mas é que é impossível. Não, seja, é legal. Eu podia fazer a comida delas, mas elas não podiam fazer a comida delas. Essa que é a verdade. Manaus, Novo Airão, Amazonas, 2013, né? A gente teve um avanço gigantesco. Então, assim, a gente passou por isso, eu passei por isso, assim, vivenciei com elas, né? Esse boom da Amazônia agora e tudo o que aconteceu aqui, ele aconteceu muito fora e pouco aqui dentro, né? Então, eu vivenciei isso, aprendi a assar peixe com elas, ticar. As técnicas daqui que são incríveis e muito diferentes, que vale um livro que eu já te pedi. Enfim, então, a minha vivência é muito interessante para mim, assim, acho muito mágica, porque foi assim, eu fiz um flutuante, fiz uma cozinha, trocamos muito para poder atender o turista, para poder explicar que é importante não ter a espinha, não é todo mundo que consegue comer, conhece, não é normal. As pessoas não são acostumadas a ver a cabeça do peixe em São Paulo, por exemplo, né? É uma vivência diferente com a comida. Enfim, a gente trocou profundamente, né? Então, a cozinha do Flor do Lar, que é a minha primeira cozinha na Amazônia, ela, na verdade, é delas, né? Fantástico, que fantástico. O que eu fico muito feliz de te ouvir é que, na produção da tese, foi o que eu constatei, né? Quando a gente foi descoberto, né? Chegaram aqui, todo mundo que vinha, na sua mala, trazia a sua cultura e a sua verdade. E tentou impor para a gente. E aí, o que o caboclo amazonense fez? Tá, tu trouxe teu bacalhau, eu vou comer aqui teu bacalhau. Mas, quando eu chegar lá em casa, eu vou comer o meu chibé, a minha farinha. E isso, de uma certa forma, fez com que pareça assim, que a gente tem vergonha das nossas coisas. Eu cansei de chegar em restaurante aqui e a minha mãe come tudo com farinha. E ela pediu farinha. E os atendentes olharem assim, um para a cara do outro, como assim a senhora quer farinha neste restaurante? Disse, meu amigo, se eu não puder pedir farinha em Manaus, fecha a porta. Né? E, ao mesmo tempo, a gentileza de uma atendente ir no ouvido da minha mãe e dizer assim, a senhora quer, eu vou pegar lá dentro da minha bolsa para a senhora. E trouxe. E aí, lógico, que ganhou todo mundo. Então, essa necessidade da gente desvelar essa gastronomia, que foi o que a Débora fez, que foi o que a Thalita fez. Então, essa riqueza a gente tem. A gente não deixa a desejar para ninguém. Só que, até para comer, precisa saber como comer. Né? Tem gente que fala em relação à cabeça do peixe, né? Vou desmontar a caixa de macha. É toda uma técnica. Eu não sei. Eu não sei. Então, isso é riqueza. Isso é saber. Né? Então, isso tudo é que enriquece esse lugar, e é isso que o turista quer, sempre. E eu acho que é importante também, que eu acho que a gente deveria levar isso em conta e falar mais sobre isso, que o conceito de gastronomia, ele é um conceito pequeno. Ele é uma janelinha, né? Quando a gente está falando em cultura alimentar, em turismo. Então, por isso que é importante ter muitos lugares, não só um lugar, muitos lugares, né? E isso é importante, acho que a gente ter grupos e criar começar, né, a se conectar e fazer com que mais pessoas consigam. Então, por isso que eu sempre tento ampliar do meu para que alguém mais abra uma porta, porque para o destino ser interessante, você precisa ser um destino, não um lugar só seu, né? Exatamente. Perfeito. E essa questão da cultura alimentar também mais recente ainda em relação a essa questão da gastronomia.
porque é cultura. Um dos estados brasileiros que mais trabalha e melhor trabalha isso é o Ceará. Eles têm, dentro do Conselho Estadual e Municipal de Cultura, uma cadeira de cultura alimentar. E aí, quando eu falo de cultura alimentar, fala de comida, fala de alimentação, fala de fome. Né? É inadmissível você ver pessoas que têm fome, morrem de fome. E aí, o meu mestrado eu fiz lá no Ceará. O primeiro evento que eu participei era um show no Pai do Largo São Sebastião, que é o Centro Cultural Dragão do Mar, que o Dr. Roberto se inspirou com certeza lá, e era para angariar alimentos, 2001. Angariar alimentos porque morriam 17 mil pessoas de fome no estado do Ceará. E aí, quando eu me preocupei de ver isso, e aí eu descobri, aqui não morre tanto porque tem a farinha e tem o peixe farto. Mas e essa seca que a gente teve esse ano? Foi violenta. Né? Então, isso delicado, tudo né? também, quando a gente fala de cultura alimentar, está junto. É desperdício. É fazer o quê com esse desperdício? É não ter desperdício. É o uso total desse alimento. Porque tem gente que tem fome. Né? E a gente não pode admitir isso. Então, a gastronomia, concordo com você, ela é só um setor dentro desse maior que é a cultura alimentar. Sem dúvida. E assim como aqui a mesa é sobre a gastronomia como essa ferramenta, ter em mente que a gente não precisa colocar nada no lugar para fazer a gastronomia amazônica, ela é genuína, né? Os peixes daqui, os temperos. Então, acreditar, ter coragem de apresentar essa comida diferente, que talvez pode gerar alguma como fala isso? Um estranhamento. Não ter medo desse estranhamento, porque ele passa na primeira garfada, né? Da minha experiência aqui em Manaus, né? Então, a gente incentivar cursos e ter esses lugares para as pessoas conseguirem comer os ingredientes da Amazônia e fazerem comidas com eles originais e ser, de fato, um polo, não algo que fica... vamos fazer um molho parecido com... Só que substitui-se um ingrediente, que né? é o que tu fazes lá no Caxiri, né? Eu acho o Caxiri exatamente isso. Você conseguiu pegar a essência dos ingredientes amazônicos, mas você fez uns pratos super diferentes. Não descaracterizou, exatamente, valorizou o ingrediente. E assim, eu acho a tua culinária diferenciada e sensacional, porque tu tem a essência dos ingredientes ali, mas uma apresentação lindíssima nos pratos, assim como você conseguiu servir o tambaqui assado no Flor do Luar, mas a apresentação é linda, gente. Vocês têm que ir lá em Nova Airão. Muito obrigada. É lindíssima a apresentação. Ele vem tipo um bambuzinho, né? Sim. Que ela serve e é o peixe, é o nosso tambaqui, mas a apresentação já faz você ter aquela experiência. Eu presto muito atenção nisso, né? Claro, meu trabalho, né, eu observo muito. E isso me chamou a atenção. O cuidado de como você está apresentando. É um tambaqui assado, que a gente está acostumado. Mas como ele veio apresentado e você está no meio do interior do Amazonas, é uma experiência incrível, o Flor do Luar. Muito bonito. E vem disso, dessa convivência. Então, é muito trabalhos a troca aí. humana de verdade, né? Mas, de repente, trabalhos aí. Cada comunidade poderia ter um restaurante, né, para receber esse turista, que é o meu sonho. Vamos falar agora dessa pauta social e da potência da Amazônia para a alimentação. E eu não posso deixar também de fazer uma crítica, que a gente recentemente teve um excedente de produção de abacaxis no município aqui do Amazonas, e esses abacaxis eram enterrados para não ter, eu não vou citar, mas enfim, eram enterrados para não atrapalhar o processo econômico convencional de oferta e demanda. Isso é, para ficar por pouco aqui, um absurdo, né? Para ficar por pouco. Cláudia, você que perpassa, vocês que têm contatos tanto com clientes como com
pessoas de personalidade pública. Será que o pessoal ainda não parou para pensar que a gente está sentado num celeiro de bioma que poderia ser só por ela própria uma matriz econômica de fornecimento para o planeta inteiro? Eu deixo aberto para vocês comentarem. Todo mundo come, mas eu tenho essa mesma constatação. A gente precisa, eu acho que é se organizar mesmo, independente do poder público, para poder isso ser potencializado mesmo. Até porque o agricultor está lá no Iranduba, ou está em qualquer lugar do nosso estado que produz, ele está fazendo a parte dele, só que quando chega na hora de escoar, ele não tem como fazer chegar, e ele também ser remunerado justamente. Isso também Prática de um comércio justo. Exatamente, a gente precisa pensar nisso. Até chegar na mesa, andou muito aquele alimento, aquele produto. Então, eu acho que tem gente dormindo ainda em relação a isso. E aí a gente tem a bioeconomia, a gente precisa desenvolver novas técnicas. A questão de Uricurituba, eu tenho um carinho especial, porque teve um aluno que o TCC dele foi sobre o cacau e os produtos desenvolvidos ao longo da festa do cacau. Eu brinco que, se a gente for mapear os eventos festivos de cada cidade aqui do estado do Amazonas, é uma salada de fruta, porque cada um é uma fruta. E aí ele no TCC dele, ele apresentou que o sonho dele era voltar para lá e ser o secretário de Cultura. E aí tem o chocolate, tem o licor, tem doces, tem concursos que eles fazem para desenvolver receitas. Então, em torno de um produto, de uma fruta, quantos subprodutos foram produzidos. E isso é muito. E a gente está falando de um município. E de um item. Exatamente. E, ao mesmo tempo, entra também aí a UEA, com essa potência, essa capilaridade de estar nos 62 municípios, com o curso de tecnologia de alimentos, por exemplo. Fantástico. Estou coordenando agora uma turminha lá de Manicoré, mas já existe o curso há 12 anos. E tem município que eles foram fazer o aproveitamento do peixe. O amazonense gosta muito de peixe de escama, não de peixe liso, mas a Colômbia gosta de peixe liso. Então, tem um ex-aluno, um egresso nosso, que ele foi até prefeito. E ele se desenvolveu, era um frigorífico, ele fazia todo o beneficiamento do peixe e exportava para a Colômbia. Então, às vezes, a gente tem um produto, mas não tem a técnica, não tem o ensino. E a UEA cumpre esse papel nesse sentido de poder ajudar ao desenvolvimento desses produtos. Mas também, muitas das vezes, esbarra na burocracia, que a Débora falou. Às vezes, também, a coragem de sair daquela do jeito que está. Já estou fazendo aqui, já está bom. Muitas das vezes, e aí o legal é que geralmente são jovens. E quando a gente é jovem, a gente não tem muito medo de nada. Então, aí a gente consegue ter empreendedores potencializados nesses municípios. Tecnologia de alimento é extremamente importante, nutrição é extremamente importante, porque quando tu falas de superalimento, tem várias interrogações na minha cabeça, porque assim, e superalimento, então ele é industrializado. Mas, ao mesmo tempo, ele foi potencializado em alguns nutrientes, em algumas vitaminas também. Às vezes, tem a pessoa que tem problemas de alimentação, para se alimentar. E aí, nesse caso, supre. Às vezes, é o próprio peixe, o couro do peixe, que é jogado fora, vira bolsa, vira sapato. Então, às vezes, é esse olhar um pouquinho mais apurado, que, às vezes, o próprio INPA desenvolve muitas coisas. Sem dúvida. A questão do camo-camo, da acerola, da potência que tem em relação à vitamina C, por exemplo. A gente pegar É que tem a maior concentração, assim como o buriti tem a maior concentração de beta-caroteno. Exatamente. A cor, o tucumã. Então, isso tudo é nosso. E se a gente falar de um produto, a gente vai conseguir potencializar. Mas a gente precisa dessa mão, aí, dessa força do ensino. E a gente consegue, por meio da UEA, fazer com que isso reverbere. De uma turma de 30 que saiam 2, está ótimo. Que possam potencializar, porque o turismo precisa de todo mundo, mas qualquer cadeia produtiva econômica vai precisar de várias pessoas também. E se você for pensar no alimento,
O cara que planta precisa entender que, quando eu estou servindo aqui, essa qualidade tem que ser a mesma. Né? Eu preciso de um produto de qualidade. E não é um produto que vem de fora, é o meu produto. Mas ele precisa ser bom. Eu preciso ter entregas, né, do meu fornecedor. Ele precisa me entregar esse produto para que eu possa ter um prato no meu cardápio. Né? Então, muitas das vezes, quando a gente pensa, né, mas o interior tem potencialidades maravilhosas e que a gente precisa entregar essa ferramenta para que eles... Até porque, como a Débora aprendeu com as meninas cozinheiras dela, é ela que sabe quando está bom, quando está ruim, quando a castanha não está rançosa, quando o tucumano está... Né? Essa história, da época que começaram a colocar adoçante para o tucumano... Gente, me poupa, né? Não existe isso. Eu quero comer o autêntico. E isso é muito legal. Se a gente pensar em um produto, não digo nem na cidade, um produto só pode potencializar toda uma região. Thalita, não tem como a gente resolver esse problema do abacaxi, soltar doce de abacaxi para o povo aí, para a gente não ter que enterrar? Eu andei atrás de abacaxi loucamente agora e Gente, fiquei sem. eu tenho uma sobremesa. Eu gosto muito de fazer lá no ateliê, inclusive eu tenho as receitas da minha avó, tá? Tem um baú. Eu gosto muito de fazer aquela comida afetiva. Eu gosto muito de mexer com aquela... eu comi isso na infância. Eu tenho a bala de coco, o alfinim, não sei se vocês conhecem, eu faço no ateliê. Quem me ensinou foi uma senhora, ela era indígena, criada pela minha família, e eu, pequena, na casa da minha avó, a minha mãe já era apaixonada por cozinha, a minha mãe falava: Thalita, vai aprender o alfinim com a Maria Celina. E eu aprendi, e eu tenho na minha loja. A história do abacaxi. A Débora está dizendo que andou loucamente atrás do abacaxi. Gente, eu vi um abacaxi por R$15. Até brinquei com o rapaz do mercado que eu compro, eu falei... Quando é que vai voltar o 3x10? Né? Porque assim, a gente está acostumado. Eu vou muito para o centro. Eu adoro andar, gente. Eu adoro o corpo a corpo ali no mercado. Eu adoro fazer isso. Faço muito, muito, muito. E aí, um abacaxi R$15, eu faço uma sobremesa que vão 4, porque eu faço uma redução, faço uma calda. R$60 para você começar o nosso abacaxi, para quem não é daqui, tá, gente, de Manaus, é o melhor que tem. Eu falo isso com propriedade, porque é o melhor que tem do Brasil. Né? Talvez do mundo. Mais doce do Brasil, eles falam. Mais doce do Brasil. É muito doce, ele é muito gostoso. E aí você tem uma fruta, poxa, estão estragando, enterrando... É uma fruta maravilhosa, riquíssima, né? E aí a gente, aqui em Manaus, R$15, né? A Débora também andou loucamente atrás e não achou. Quando eu falo do 3x10, é porque tem uns caminhões ali na Manaus Moderna que eles vendem. E aí eu sempre vou lá, compro para fazer sobremesa. E é uma sobremesa que era da minha avó, que ela fazia, e é abacaxi com coco e um creme, tipo um creme de confeiteiro. E eu gosto muito. E, por cima, eu coloco um merengue de limão, que combina, porque uma vez eu comi um abacaxi com raspinha de limão em cima, e eu falei, eu vou botar limão no merengue para dar esse frescor também. E é triste. Só o que eu tenho para te falar é que é triste ter abacaxi, nosso abacaxi tão maravilhoso, tão doce, tão rico. E todo mundo que come diz isso, é o mais doce mesmo do Brasil. É maravilhoso, né? Muito bom. Bom, antes de passar para a Débora, já vou, para quem está nos acompanhando pela internet, quem está aqui presencial, a gente já vai começar a abrir as perguntas aqui para os participantes. Quem estiver na plateia e quiser encaminhar perguntas, só procurar a produção aqui pela lateral. Ok, ali com o Celso, passa a pergunta, ela chega até aqui e a gente retransmite. Quem está na internet já encaminhamos algumas aqui, já chegou em mãos. Tem mais? Essas aqui que a gente selecionou? E a gente já abre. Vou voltar para a Débora. Débora, superalimentos é punks. Esses são superalimentos assim, de ser super, né? De fazer bem. Então, eu vou nesse gancho. Superalimentos da Amazônia. Esse bioma rico. Por que a gente ainda não potencializou? E queria que você falasse também sobre a cultura das punks, para quem está nos acompanhando, que eu acho que é uma oportunidade bacana, e qual o ganho nutricional e
e quão é importante a manutenção desse tipo de cultura alimentar? Bem, falando das punks primeiro. À vontade. Bom, falar em superalimento tem a ver com punk, falar em mudanças climáticas, sustentabilidade, todos os assuntos urgentes de agora, né? Porque uma das causas que a gente está acabando com o nosso planeta é a monocultura. Então, por que tem que comer couve, por exemplo, né? Aqui em Manaus, que o solo não é o propício, então a gente vai gastar muito mais água para comer couve. Temos o jambu, temos o espinafre amazônico, dando um exemplo de perto, né? Temos a chaia, que nasce bem aqui, acho que muitos aqui conhecem o Valdeli Knupp, que é o precursor, foi a pessoa que criou o acrônimo PANC, Plantas Alimentícias Não Convencionais, que são essas plantas que nós comemos, que não comemos usualmente e que, na sua grande maioria, se pode consumir integralmente. Então, esse seria o conceito de uma PANC, né? Uma planta que pode ser consumida integralmente. O conceito de PANC tem... Acho que vale lembrar que assim, o que é punk aqui não é necessariamente em Minas, né? Ora pronobis tem muito no Sudeste, tem muito em Minas, aqui tem menos. O jambu, para nós, não é uma punk. Fora do Norte, ela é uma punk. Então, assim, comida de quintal, comida de feira, seria basicamente o conceito de punk. Os superalimentos amazônicos, um que eu gosto demais é o cubil. Né? O cubil, ele dá em arbustos, em 6 meses temos cubil. Se você jogar um cubil para trás, nasce dali a 6 meses. Então, assim, era para não faltar cubil, né, na vida de ninguém. Não somos acostumados, não temos isso próximo. Isso os alimentos amazônicos, a gente estava até comentando, né, Thalita? Na verdade, são de difícil acesso, porque eles já foram marginalizados, discriminados. Vem uma história muito antiga que pode ser melhorada com a educação atual, né, desde as escolas. Então, é por isso. Acho que você não tem com facilidade os ingredientes. E, então, não tem como conhecer, não tem como comer, não tem como ter a venda. Né? Sim, então, sim. Só de forma tradicional, né? Por exemplo, eu tenho 49 anos. Eu comi cubil em São Gabriel da Cachoeira, em julho desse ano, numa viagem para fazer um roteiro gastronômico lá. Foi a primeira vez que eu comi cubil. Não é algo que tenha na feira aqui em Manaus para comprar. E como um vinagrete. Em vez de ter o tomate, era um cubil. Então, a gente acaba não tendo também esse acesso, infelizmente. Você precisa descobrir esses acessos, né? Eu trabalho há 7 anos com cubil e nunca fiquei sem. Mas eu tenho 2 fornecedores e só. Então, volto àquela que eu estava falando sobre o conceito de gastronomia. Se você fala de cultura alimentar, você ensina a comer. Se você só fala em gastronomia, entende-se se é bom ou ruim. Perfeito. Né? Então, eu acho que é muito por aí. Quando a gente tem que ampliar esse conceito, porque comer cubil, se você for descascar de qualquer jeito, vai coçar sua mão. Então, você já não passa nem daí. Né? Isso é ruim. Então, assim, ensinar a comer, ensinar a lidar com a comida, eu acho que o destino gastronômico, né, consegue até revolucionar, acho que, né, a forma de alimentação global. Né, e levar para cada um dar valor para o teu quintal. E acho que isso é um conceito muito indígena. Né? Não dá para a gente... Não está nas pautas, né, da economia criativa trazer à tona a cultura indígena. Né? Acho que para mim, quando você me fala em economia criativa, você está falando de coexistir, está falando de reconstrução de mundo. Então, isso tem que necessariamente partir da gente ceder espaço, porque tem a ver com perder,
quando você vai dividir teu espaço, você vai perder o teu protagonismo, mas, ao mesmo tempo, ganhar qualidade de vida, longevidade e um planeta saudável, né? Que é o que a gente está agora, todo mundo tentando batalhar. Então, acho que... Já me perdi, desculpa, mas... Não, mas está ótimo. Eu até quero Era contribuir. sobre a punk, Eu quero contribuir contigo, porque assim, esse entendimento hoje, essa miscelânea junta da economia criativa, ela traz, por exemplo, como nós vimos pela manhã, e era esse o questionamento, todo mundo falando de startup em 2023. Não se fala de outra coisa. Startup, inovação, isso não é uma crítica, isso é um momento de mercado, é oportunidade. A gente fala de economia aqui, está tudo certo, tá? Mas, veja, isso é uma coisa contemporânea. Não tem nada a ver com patrimônio histórico, patrimônio artístico, com a gastronomia que está diretamente ligada à cultura, ou tirando esse entendimento de gastronomia com os hábitos alimentares que narram a vida e a formação das cidades. Então, eu acho muito válido o que você está dizendo, e Manaus é isso. Manaus é a Belle Époque, a Zona Franca e um novo ciclo de bioeconomia começando agora gigantesco, em que a gente vai escolher, e eu estou falando isso, é minha opinião, mas acho que ela é embasada. Eu acho que a gente tem que escolher se nós vamos continuar, sabe, escondendo a nossa cultura e expropriando agentes terceiros para implementações de modais econômicos, ou se a gente vai aproveitar e se conectar com o resto do globo. Sabe, ter cidadania, ter cultura, fazer isso um ativo financeiro, mesmo com a nossa mistura. Porque nós estamos falando de ciclos econômicos agora. Belle Époque, Distrito Industrial, bioeconomia. Agora, o que fica, e os erros que obtivemos nos dois, e aí isso a gente obtém estudando, né, professor? Não tem outro jeito, e vivenciando os hábitos das pessoas, a gente tem que interromper. Senão nós vamos ficar vivendo, falando de coisas que são dadas a gente e não construídas com aquilo que a gente tem de riqueza, que é o que você está falando. Então, para a gente apropriar cultura um mercado de superalimentos, um mercado alimentar baseado no bioma amazônico, para além do negócio, é apropriar a cultura. Né? Se a gente vai desenvolver tecnologia para sustentabilidade, a gente tem que compreender que isso está em outro lugar, isso não é menos importante, mas faz parte de um único contexto. Mas são coisas distintas. São totalmente distintas, mas eu acho que passa pelo comportamento em tudo. Né? Então, nosso comportamento agora é dizer, bom, a gente está conectado no mundo global, tecnológico, etc., etc., mas a gente valoriza a nossa história, a nossa cultura, a nossa comida, os nossos pontos turísticos. A gente tem essa matriz econômica, mais esta, que é o que cria sustentabilidade. Não é isso, Cláudia? Não é mais ou menos por aí? Eu te agradeço pela tua fala. É uma vontade que a gente tem de expressar. As coisas não são inimigas umas das outras. Né? Quando a gente consegue estar nas redes sociais e ouvir uma música falando de uma comida nossa, para mim é impagável. Porque quando eu fiz o mestrado lá em 2001, as pessoas não sabiam nem o que era pirarucu. Sim. Né? E aí, um dia desse, eu vi uma influencer falando, não é beber, é tomar. E tem um jeito de tomar o tacacá. Então, isso é muito importante. A gente precisa ver isso, porque aí a gente se reconhece. Sim. Quando eu vejo alguém na TV que não tem o meu sotaque, eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Eu preciso me ouvir. Eu fui me tocar que eu chiava quando eu fui para lá. Ah, a Claudinha vai chiar. E quando vocês estão falando hoje, vocês estão fazendo o quê? Assobiando? Né? A gente precisa dessa identidade. Sim, sim. Né? E, a partir disso, a gente ganha o mundo. E trazendo para a economia criativa, a gente cria um ativo. Né? Exatamente. Então, nós estamos falando de grana e geração de riqueza. Os outros aspectos sociais são discussões amplas e diversas, né? Mas partindo do ponto de setor, economia, né? E até a questão do nome, né? A Amazônia, todo mundo tem uma Amazônia dentro da sua cabeça. E aí assim, para mim, quando falo Amazônia, parece que é um bloco de terra só. E nós somos só dentro do Brasil 7 estados. Né? E aí cada estado desse tem uma característica, tem essa cultura. Não é melhor nem menos do que nenhum. Diferente, né? Mas
Tem que ter essa Agora tem os autenticidade. estados que sabem usar isso como ativo e aqueles que usam menos, né? Tem que aprender. Ou que não usam da forma adequada, né? Thalita, quer complementar algum raciocínio? Eu já vou encaminhar para o final e, aliás, eu já queria até deixar uma outra proposição, que eu acho que Manaus deveria se candidatar à cidade criativa da Unesco para a gastronomia. Nós já estamos nesse processo. Conte comigo. Eu acho que isso vai dar uma acelerada interessante em relação à conexão que nós vamos ter com as outras cidades que fazem parte desse pool. Não pela gastronomia em termo em si, mas o quanto a gente vai conseguir conectar turistas em torno da comida amazônica. A gente está desde abril nesse processo, e aí encabeçado pela Brasel, e aí eu estou como EA, e a gente está conseguindo de pouquinho em pouquinho juntar todo mundo para que a gente ano que vem consiga. E para quem está ouvindo a gente, né, Claudinha, é importante, Cidade Criativa da Unesco é uma rede internacional e que gera muitas oportunidades, intercâmbios entre si, né? A Unesco ela dá o selo para 7 segmentos, entre eles a gastronomia. No Brasil, no mundo de gastronomia tem 283 e no Brasil tem 4. Vamos falar para quem está nos ouvindo das cidades, por exemplo, me parece Florianópolis é uma delas. Florianópolis foi a primeira em 2010, depois Paraty, com as cachaças. Que já era da literatura também, né, com a Flip. E aí, Belém, né, nossa vizinha, sim. E a mais caçulinha, que é Belo Horizonte, que é Minas Gerais. E tem outras cidades brasileiras que são também, Santos, em São Paulo, a cidade criativa da Unesco para o cinema, Ceará para design, e por aí vai. Brasília também, né? Brasília também. Exatamente, que é para designer também. Não, eu acho fundamental esse título, por exemplo, talvez empurre a gente talvez mais rápido para essas adequações que a gente comentou agora há pouco, né? Isso é muito importante. Bom, gente, vamos para as perguntas. As 3 podem responder. Quais são os elementos chaves da culinária amazônica? Podem ser destacados... Quais são os elementos-chave da culinária amazônica que podem ser destacados para atrair turistas e promover a região? Já falamos de muitos aqui, mas com a pergunta aí, vamos atender os nossos internautas. Quais são os elementos chaves, se existir, da culinária amazônica podem ser destacados para atrair turistas e promover a região? Vai dizer todos, né? Não. Bom, mas assim, se fosse para vender... Para vender ou para comer? Acho que, né, essa questão da mandioca, rainha do Brasil, os subprodutos que nós temos, incríveis, maravilhosos, deliciosos. Então, a questão da macaxeira ou da mandioca mesmo. O tucupi, que eu sou super apaixonada. Então, o tucupi, a tapioca que vem de dentro do tucupi, a farinha, o arubé, que também são os molhos, variações, né, dos subprodutos da mandioca, a goma e o tucupi. A mandioca é riquíssima, né? Olha só quantos alimentos a gente tem vindo de um. Eu sou encantada com isso. Eu complementaria com a questão dos peixes, né, que são inigualáveis, e os temperos. Né, a pimenta de cheiro, chicória. A chicória, gente. Nossa, chicória não tem como esconder. Única. Então, eu acho que esses... a gente precisa destacar isso. E também as técnicas, os modos de fazer. Né, as técnicas de conservação também, né, o pirarucu, o moqueado. Então, isso tudo vai agregando valor a essa experiência para esse produto ter mais potencialidade ainda nessa venda. E no consumo. Não tem. O que eu ouço sempre de reclamação é que a gente fala muito de comida e devia ter comida também quando a gente fala. A minha defesa foi online, reclamaram horrores. Sim, eu acho mesmo que eu deveria estar aqui comendo, nós dois, né? Doces e salgados, né? Ao sal e ao açúcar, né? E aí, se for falar das frutas ou também, sem açúcar, né? Dos também. doces. Eu ia falar das frutas também, né? Que a gente não pode esquecer da riqueza das nossas frutas. O cupuaçu, o açaí, o nosso abacaxi. Eu acho que eles também merecem ser ressaltados, né? Sem dúvida. Pela riqueza que tem.
Maravilha. Bom, última pergunta. Quais os desafios para desenvolver a gastronomia e o turismo na Amazônia? Essa é uma pergunta bem general, né? General, agradeço quem mandou, mas eu vou dar uma melhorada nela. Então, vamos lá. Quais são os desafios presentes nesse momento para que a gente desenvolva empreendimentos de alimentação, de um modo geral, linkados ao turismo, para o que o turismo precisa na Amazônia? Eu queria que a gente deixasse claro para o cara que quer empreender hoje. Bom, eu vou montar um restaurante, porque eu vou montar um restaurante ali na Praça Dom Pedro II, ali no Marco Zero de Manaus, que eu achei lindo aquele lugar, assim como eu e a Claudinha se apaixonamos, né? A gente adora aquilo lá, nem deu para falar. Deixa para a próxima, vai ter próxima. Aí o que acontece? Eu queria saber no plano da realidade, dificuldade para você criar o seu restaurante e atender como precisa o turismo aqui em Manaus a gente enfrenta hoje, ou é inimigo de quem quer empreender? Bem, eu acho que a gente tem que melhorar o nível dos colaboradores, ajudar as pessoas a poderem ser melhores colaboradores. Então, ter algo voltado para isso, acesso a cursos mais, não sei, se não de graça, muito subsidiados, mais. Né? Eu acho que esse cuidado assim com a base é importantíssimo. É muito importante. Cláudia, quer complementar? Eu peguei meu papel porque está na minha tese, eu tenho que me lembrar. Manda bala. Eu tive várias conclusões, inclusive não as respostas foram conclusões para mim na minha tese. A gente precisa de um fortalecimento do setor, mas apresentar o trade turístico à gastronomia. Isso, graças a Deus, nesse 1 ano que eu defendi, já foi mais estreitado, porque isso é importante, né? O terceiro investimento, vamos dizer assim, porque não é gasto, que o turista faz num município, numa localidade, num destino, é a gastronomia, é se alimentar. Primeiro é o transporte, segundo a hospedagem, o terceiro é comer. É uma necessidade básica. Então, isso precisa ser estreitado. Ao mesmo tempo, a gente precisa transformar essa cultura alimentar, essa gastronomia, num produto turístico. Para a gente, aqui em Manaus, ainda não é produto, é recurso. Por que é recurso? Porque não está conectado, não tem essa base qualificada, não tem essa desburocratização, por exemplo, que é um facilitador, é uma realidade, a gente precisa disso, né? Então, a gente precisa ter isso cada vez mais perto. E, ao mesmo tempo, para transformar isso em produto, eu preciso de uma apropriação. Eu preciso ter orgulho disso. Eu preciso gostar disso. Eu preciso difundir esse meu costume, né? Até porque, quando você vai para a literatura, você ouve muito produto turístico, produto turístico. Produto turístico ainda não é. Porque, não necessariamente, eu tenho a segurança para ficar lá no Caxiri até 11 da noite, por exemplo. Sair dali seguro, conseguir chegar no meu hotel, conseguir chegar na minha casa. Eu moro no centro e eu sei o que é essa sensação de insegurança. Então, isso precisa também para compor isso. Então, a partir disso, a gente consegue fortalecer e ter uma segurança até mesmo alimentar. Né? A Thalita falou da questão da acidez do cupuaçu. O nosso estômago está acostumado, do outro não está. Mas não é só esse produto. E a forma de fazer. Porque também pode ter um problema e eu precisar ir no hospital e esse hospital me entender, né? Porque, às vezes, eu não falo português. E aí eu chego lá, mano, até eu conseguir fazer com mímica o que eu estou sentindo, pode ser muito tarde. Então, essa aura toda, essa conexão toda, essa sinergia toda é que precisa para que a gastronomia possa ser esse produto turístico que vai ser consumido nessa experiência em Manaus. É o que eu acho. Fantástico. Thalita, se você quiser colocar isso na confeitaria ou não, fica à vontade. Para mim, como a Débora falou, eu concordo 100% com a Débora, ter essa base, ter um preparo para o nosso pessoal, né, Débora, é um grande desafio. Hoje em dia, eu diria que o meu maior desafio, tendo uma confeitaria, é a parte pessoal. Né, para mim também. É o meu maior desafio. A questão da logística, de produto,
Isso daí já melhorou muito, gente, de quando eu comecei a trabalhar há 17 anos. Mas, para mim, o maior desafio é a questão pessoal. Adoraria que meus funcionários pudessem ter um acesso aos cursos, né, subsidiados. Gostaria muito, mas sem dúvida, para quem for abrir um restaurante hoje em dia, eu diria que o maior desafio é a qualificação da mão de obra. É a qualificação, sem dúvida. Pensar junto aí, de repente, quem sabe a UEA pode entrar Sem e dúvida. juntar, somar, porque precisa. E aí a gente fala, né, a gente está falando aqui de gastronomia, mas o próprio comércio em si, né? A gente tem uma tradição de ser mal atendido em Manaus, o que é incompatível com a nossa hospitalidade. Dar oportunidade, né, para as pessoas. Para essas pessoas que têm vontade de trabalhar, às vezes é porque a pessoa não teve a oportunidade, né? A gente precisa dar essa oportunidade para as pessoas aprenderem, né? Ter ali, né, o acesso para que aprendam, façam curso, estudem, conheçam mais, né? Porque, às vezes, não tem a mesma oportunidade que outras pessoas. Mas, sabe, gente, eu acho que, às vezes, falta a gente ter um objetivo fim, né? Eu acho que qualquer coisa que você mobilize... Então, ser cidade criativa da Unesco é uma luz para um caminhar. Ter um projeto como uma matriz econômica para o turismo é outro. Até porque, por exemplo, um dos pré-requisitos para ser candidato eu tenho que fazer um dossiê dos últimos 3 anos, o que aquele segmento que foi produzido nesse segmento, e eu tenho que ter um plano de ação para os próximos 4 anos. Ganhei o selo, com 2 anos a Unesco vem e faz a avaliação se o que eu prometi eu cumpri e se o que falta eu vou conseguir fazer. Então, não é só também ter esse selo, eu preciso manter o selo. E, para isso, eu preciso envolver todo mundo, toda a população. Quem está nos ouvindo em casa, a Unesco, aliás, tem pauta ligada diretamente à economia criativa, isso não é dado a ninguém, não é porque você quer que você vai ganhar, não. Você tem que passar por uma seleção, tem todos os pré-requisitos e tem a manutenção do título também, e, por isso, envolve as cidades, né? Então, que bom, Cláudia, que você trouxe essa informação. Isso sempre foi uma proposição minha na minha área de terceiro setor. Você com a gente também, então. Pô, eu estou muito com você e conte com a gente no que precisar, a gente poder dispor, porque eu acho que vai ser um passo importante para Manaus nesse sentido. Gente, eu vou ter que encerrar. Eu, não, por mim, ficava direto aqui. Eu além de ser bom de papo, eventualmente, sou muito bom de boca, né? Então, é um papo que me dá um prazer aqui, tanto para o olhar... A gente não falou da esfera social, a gente vai ter uma pauta para falar disso, segurança alimentar, tem muita coisa profunda que a gente não comentou, mas é para atender esse olhar em torno da economia. A gente vai ter os momentos... Vamos ter novos momentos e seremos convidados a estar juntos, tenho certeza, para falar também da esfera social, que é importante, tanto a aplicação do turismo comunitário, quanto da segurança alimentar e muitos outros temas que são tão relevantes quanto os que a gente tratou aqui. Hoje nós estamos falando de economia através da criatividade, do conhecimento humano. Então, quero agradecer a Débora, sou seu cliente oculto. Sabe, quando chega alguém de fora, me levam num restaurante assim impressionante, eu digo, bora ali, no Caxiri. Muito obrigada. E eu sou, além de teu consumidor, um admirador da tua cozinha. Algumas releituras amazônicas que ela faz são muito ímpares, né? Eu vou ter o cuidado de não citar em respeito a todo mundo que está assistindo a gente, porque é um item cultural. Mas parabéns, viu? Um prazer conhecê-la e ter você aqui conosco hoje. E deixa teus contatos, como é que o pessoal te encontra e quem quiser conhecer o Caxirias, os teus outros restaurantes, como faz? Muito obrigada. Bom, o meu restaurante em Manaus chama Caxiri, fica ao lado do Teatro Amazonas. O Instagram é Caxiri_Amazônia. E também tenho 2 cozinhas no interior, o Flutuante Flor do Luar e o restaurante Camo Camo. Ambos dá para encontrar no Instagram, colocando os nomes. Obrigada. Uma honra. Cláudia, bom, eu vou contar uma história aqui para encerrar da Cláudia, que toda reunião séria de turismo que eu apareci, eu escuto, oi, Beto, é a Cláudia, entendeu?
Então a Cláudia é uma liderança do turismo em Manaus legítima. Eu a reconheço assim, tá? E uma alegria imensa estar com você, com a tua turma toda que veio prestigiar aqui hoje. Uma alegria. E espero que a partir do fórum, agora com o fim da pandemia, com a inserção da Valendo agora como instituto, a gente possa estar em várias trincheiras juntos por um Amazonas melhor, por um Manaus melhor, para movimentar, provocar e criar caminhos de projeto de impacto para esse estado que você trata tão bem na esfera do turismo. Obrigado. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui, rever essas queridas. Da mesma forma que falou, oi, Beto, todo mundo vira e... Oi, Claudinha, tudo bom? Quem não me conhece, quando me vê, sabe por que eu tenho esse nome. E eu nem me incomodo mais, que não adianta. É uma alegria estar aqui. Eu tenho certeza que daqui nós vamos ter desdobramentos. E colocar à disposição, no meu caso, Cláudia Menezes Martins, ou Tempero Turístico, _UEA, que é um projeto de extensão que eu tenho lá na UEA, que a ideia é de trabalhar a cultura alimentar nas escolas de ensino fundamental, porque eu acho que as crianças têm que aprender a contar 3 tucumãs e não 3 maçãs. E a gente precisa cada vez mais fomentar isso. Por isso que eu falei para as meninas a questão da qualificação, para a gente tentar desenvolver por algum projeto, e aí sendo na UEA, para a gente certificar e todo mundo conseguir também contribuir nesse sentido. Estou à disposição e vamos para a próxima. É um prazer. Então, quando você quiser falar sério de turismo, aí você chama a Cláudia. Quando quiser brincar e falar sério de requalificação do centro histórico, falar sério de caminhares aí para o turismo, Cláudia, é um prazer. Thalita, já é a segunda vez que a gente se encontra, né? A primeira foi na Feira Norte do Estudante, o João, à época, participou conosco, né? Mandar um abraço para o meu irmão, parceiro João Fernandes, diretor do Casarão de Ideias. Hoje ele iria mediar essa conversa, hoje não pôde estar presente, pediu para que eu o substituísse. Um abraço, João. E te agradecer, Thalita, pedir para você deixar os contatos e dizer que é sempre uma alegria encontrá-la e que você representa num setor muito pontual o que a Amazônia faz na confeitaria de maneira muito predominante, assim, muito relevante, não é predominante a palavra, relevante. E sempre te encontrar uma alegria porque você é alegre, você é uma energia maravilhosa e é um prazer estar com você. Muito obrigada, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme falar sobre a gastronomia da minha cidade, né, do meu estado. Fico muito feliz, eu quero muito que isso se propague muito mais ainda e espero que a gente consiga, né, vamos nos unir. E agradecer vocês por estarem aqui também, nos prestigiando. E foi muito legal, adorei. Estava nervosa, mas já estou bem à vontade. Fiquei feliz de estar aqui e de poder também me aproximar da Débora, que a gente tem isso aqui também. Eu estava conversando lá dentro com elas, que eu me sinto muito só, de uma certa forma, sabe? Como profissional, assim, para trocar figurinha. E aí agora a gente vai trocar nossos celulares para nos aproximarmos. E foi um prazer imenso. Fico feliz. Eu quero deixar aqui o Instagram do meu ateliê e da gelateria, que eu digo que é minha também, quem cuida é meu marido. A nossa gelateria é a Arte de Latte. E nós usamos muitas coisas da Amazônia. Temos uma fazenda que temos lá, descobrimos várias árvores de cumaru, e desenvolvemos uma receita de gelato de cumaru, que vamos patentear. E ano que vem, se Deus quiser, a gente vai concorrer agora com essa receita. E tenho muito orgulho assim do que a gente do caminho que nós estamos traçando, né? E o do ateliê é Ateliê Thalita Avelino, leva o meu nome. E aí, quero convidar vocês a tanto ir na gelateria como lá no ateliê. Tem muita coisa de Natal e eu tenho o panetone amazônico, que eu não ia nunca deixar de ter, que tem lá no meu Instagram, que é com cupuaçu e farofinha de castanha. É maravilhoso. Olha, Natal chegando. Oi? Nome da gelateria? Arte de Latte. Você acompanhou o segundo painel deste Amazônia Criativa 2023, o primeiro Fórum de Economia Criativa da Amazônia Legal.